nós convidamos, então, os palestrantes que estiveram aqui neste, que foi o terceiro painel, Alexandre Schinnasi, Lilian Sarruf e Evandro Carvalho. Convidamos para mediar este painel o arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade Técnica de Berlim, onde trabalhou como consultor internacional na área de desenvolvimento urbano sustentável. Trabalhou como arquiteto e urbanista no Rio de Janeiro, onde fundou uma ONG dedicada ao desenvolvimento de processos participativos de soluções para a habitação social, em parceria com a Secretaria Estadual de Habitação e o Ministério das Cidades. Trabalhou como assessor da presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Hoje é assessor técnico da GIS, onde desenvolve projetos de sustentabilidade e eficiência energética para habitação de interesse social. Arquiteto Daniel Wagner. Lembramos que as perguntas serão feitas por escrito, já podem ser formuladas. Os formulários estão com a equipe de apoio aqui do auditório e serão, então, encaminhadas à mesa. Com a palavra, o moderador deste painel, arquiteto Daniel Wagner. Boa tarde. Obrigado, enfim, pela presença aí até agora, hoje. Obrigado aí aos palestrantes do terceiro painel, Alexandre, William, Lilian e o Evandro, acho que teve que sair, né? Hoje de manhã a gente viu uma série de palestras sobre um pouco o estado da arte, conceitos importantes de eficiência energética, professor Lambert e algumas outras iniciativas e conceitos do que é eficiência energética, a importância disso, como isso está acontecendo, e o painel agora da tarde trouxe um pouco essas ferramentas de como fazer, né? Como é que a gente pode chegar nos conceitos que a gente viu agora de manhã. Eu não sei se temos perguntas já aqui da plateia ou da internet, eu não sei se o pessoal escreveu. Temos alguma pergunta à mesa? Bom, queria começar. A gente viu, Lilian, algumas iniciativas aqui do Sinduscom junto a com algumas empreiteiras que impulsionaram um pouco essa ideia de você ter sustentabilidade na sua ação cotidiana, no seu trabalho de fato, né? Eu queria saber se esse próximo passo que a gente precisa dar com essas ferramentas que vocês estão elaborando aqui, tanto a de emissões de gás de efeito estufa quanto a de pegada hídrica, se você, na sua visão aqui, a iniciativa privada, os empreiteiros estão preparados para dar mais esse passo no sentido de melhorar esse entendimento sustentável e a eficiência energética, e o que faltaria para a gente conseguir dar esse passo a mais? Quer dizer, já existe uma penetração no mercado empresarial suficiente para entender essa importância? Bom, a pergunta a resposta. A resposta é a seguinte: a gente já fez esse trabalho de tradução. Acho que o grande mistério de toda a questão ambiental é a gente traduzir para a construção civil, principalmente para o setor de edificações. É pegar um assunto, triturar e fazer essa tradução. Uma vez que a gente fez a tradução, é muito mais fácil a gente estar implementando e disseminando. Quer dizer, as ferramentas foram testadas, uma está em construção, a outra já foi testada, e o que falta agora é a gente estar a partir de uma fase de disseminação, treinamento, né? E aí, quando eu falo treinamento e capacitação, não só internamente as construtoras, mas quem vai nos cobrar do lado de lá. Então, os órgãos ambientais, os órgãos, né, prefeitura, estado, quem também vai nos cobrar do lado de lá para entender um pouquinho as especificidades da construção civil. O que falta para a gente é conseguir viabilizar financeiramente a gente fazer isso em grande escala. Né? Vamos dizer assim, em pequena escala a gente fez, dentro de casa a gente fez. Mas a gente precisa aí de um impulso aí que faça a gente ir para frente, aumentar essa disseminação e fazer com que as coisas realmente, de fato, aconteçam. Né? Eu brinco assim que o Comasp é uma startup. A gente está precisando de investidores na startup para a gente ampliar essa questão. Muito bem. Alguma pergunta da plateia? Estão todos cansados, tem um café lá fora esperando também. Depois de um longo dia.
Alexandre, queria comentar um pouco da ferramenta que vocês desenvolveram aqui junto com o Sinduscom também. Como vocês têm algum feedback da adesão dessa ferramenta? Como é que isso está, se isso está de alguma maneira sendo monitorado, a utilização dessa ferramenta? E o outro tema que me chamou a atenção, vocês desenvolveram a ferramenta para diferentes tipologias, né, de construção, diferentes funções. Então tem lá hotel, a empresa de escritório, tem até uma casa unifamiliar, edifício residencial. A gente aqui está falando de habitação de interesse social, né? A gente teve a presença da Salete aqui, da Secretaria Nacional de Habitação. Como é que você acha que esses desafios de eficiência energética se diferenciam nessas duas tipologias? Ou seja, qual é o desafio de você implantar isso, de soluções que você tem num prédio comercial, que você tem um cliente, você tem uma administração, etc. Qual é o desafio de você transportar esses quesitos de eficiência energética para a habitação de interesse social, como você imaginaria? Obrigado pela pergunta. A primeira pergunta eu vou deixar para a Lilian responder, porque ou a Vanessa, talvez, o Sinduscom que está fazendo agora o monitoramento do uso da plataforma. O que sim a gente sabe é que é uma plataforma que pode ter muito mais alcance do que ela teve até agora. Então, a gente ainda está numa fase realmente de divulgar essa plataforma para que o máximo possível de pessoas passem a conhecê-la e utilizá-la, né? A plataforma foi lançada em dezembro e ela está terminando agora os primeiros 6 meses de manutenção, correção de bugs e tudo. Então, ela ainda é uma startup também, ainda é embrionária. Então, é um momento ainda de divulgação para aumentar o seu uso. Os números exatos eu não sei. Em relação à sua segunda pergunta, existem várias particularidades, né, da habitação de interesse social. Eu acho que principalmente da faixa 1, né, a faixa 1,5, 2 e 3, pelo que eu entendo, já são mais próximas a uma realidade de mercado, em termos de financiamento, em termos de quais são as soluções que podem ser empregadas. É claro que todas elas, e a faixa 1 muito mais, têm orçamentos muito mais restritos, né? Então, eu acho que uma das principais diferenças nesses casos é que o modelo precisa ser pensado de forma mais ampla, né? O guia fala bastante das características e estratégias de projeto e construção que podem ser empregadas pela construtora e pelo projetista. Alguns vão ter um custo adicional, outras estratégias não têm custo adicional, é só mesmo no processo e a forma de planejar desde o início, mas buscando também um retorno maior, podendo vender ou alugar os imóveis por um preço mais caro. Isso na habitação social é uma realidade diferente, né? Então, precisa pensar também no modelo, o que a ferramenta já faz um pouco na questão fotovoltaica, por exemplo, trazendo quais são os diferentes tipos de modelo, como que o Evandro estava explicando, previstos pela resolução da ANEEL, que está em vigor atualmente, ajudando ao construtor e projetista a entenderem quais são as diferentes modalidades e oportunidades que ele tem. Na habitação de interesse social, a gente precisaria desenvolver mais a questão da relação com a prefeitura, da relação com a Caixa, da relação com a própria CNH, como que a construtora consegue implementar as estratégias com baixo custo, encaixando dentro da realidade do programa. Então, tem uma série de questões que precisariam ser abordadas para torná-la ainda mais específica, mas hoje ela já tem alguma utilidade, sim. Muito bem, temos 2 perguntas aqui da plateia. Vou começar com a pergunta da Priscila, se não me engano, da empresa Chueco, para o William, da Store. Ela pergunta se existe estudo com ação de UV nesses empreendimentos já instalados no Brasil, e se a variação de cor afeta a resistência. É isso, Priscila? Eu acho que eu já entendi. Tá. De alguma maneira, quer dizer, de todas as maneiras, o UV é sempre olhado pelo ponto de eficiência energética. A absortância é sempre, quer dizer, agora já está até um pouco mais maduro, mas nós notamos que quando o pessoal começou a perguntar sobre absortância,
a indústria de tinta, de modo geral, despreparada, né? Nós vimos de um país onde isso é fundamental, então o nosso catálogo de cores já informa cada uma o índice de refletância, no nosso caso, os americanos é que fizeram, então, em geral, são invertidos, né, os casos, mas é a mesma questão aí então, a resistência à absorção de energia ou a absortância da energia é fator fundamental para desempenho térmico. Então, é como a gente ir para a praia de camiseta preta num dia de sol, vamos sentir mais calor do que o nosso colega de camiseta branca. Então, sim, ele afeta o desempenho térmico e afeta o desempenho estético, né? As cores mais escuras, em geral, são fabricadas com pigmentos orgânicos e, como nós, o orgânico envelhece. Então, existem algumas soluções, nós fabricamos o nosso próprio pigmento, cor é um aspecto fundamental para nós. Então, a gente tem um sistema próprio de pigmentação, né, que nós chamamos de Stock Color System, tem 15 mil cores, cada dia tem uma cor nova, porque isso é muito dinâmico. Mas a durabilidade, em geral, ela é comunicada. E aqui no Brasil, na ausência de uma norma para a fabricação das texturas, fica bem difícil da gente falar dessas coisas, mas tem 280 fabricantes e cada um usa ou está buscando sempre a sobrevivência, vai vendendo as coisas mais baratas. Aí tem aspectos do acabamento final, porque o nosso sistema de revestimento, a gente faz há 55 anos, a única coisa que a gente, evidentemente, precisa fazer é repintá-lo. Mas se eu aplicar um acabamento muito simples, eu preciso repintá-lo várias vezes ao longo da vida útil. Então, o tamanho do investimento na manutenção depende de quanto você gastou, que é o que a gente falava, quanto você gastou na data zero, né? Quanto vai custar a vida útil. Por isso que as obras comerciais, a gente fez alguns hotéis aqui, o dono do hotel, em geral, entende melhor do que um construtor que está construindo para entregar a outros moradores. Coitado, ele não vai ser beneficiário disso. Então, cor ou pigmento ou a absortância afeta desempenho térmico e a própria estética. Então, a Stock consegue te oferecer opções de relevo e opções de desempenho da cor e de manutenabilidade também. Dá para escolher isso aqui nos acabamentos que a gente mostrou também. Vou continuar com você aqui, William. A próxima pergunta do Kleberson, da Trisul. Ele pergunta quantas empresas estão homologadas no Brasil para fazer o serviço de mão de obra e sistemas de revestimento com isolamento térmico. E ele aproveita para informar que a própria Trisul e a Stock são parceiros e já devem estar desenvolvendo alguma obra aí que estamos curiosos para ver. Na realidade, o Kleber, você me pegou despreparado, porque é uma pergunta boa, mas é verdade, mostra a nossa principal fraqueza. A gente é parceiro da Trisul. Quando eu digo parceiro, a gente lava roupa suja também, né? Então, a tecnologia é consolidada há 55 anos, mas a mão de obra é muito nova. Então, o desafio que a gente tem com a Trisul é que eles estão animados com a tecnologia. Estamos fazendo um edifício aqui na Vila Madalena. A Stock tem 210 mil metros quadrados já instalado no Brasil, a Trisul acabou de começar e a Trisul está em São Paulo, na Vila Madalena, tem visibilidade, é uma empresa de capital aberto que está vendendo muito bem, né, e tem um volume de obras grande, e a preocupação nesse momento é, cadê a mão de obra? Né? Porque pedreiro e pintor, com o perdão do mal intencionado trocadilho, às vezes estão tomando cachaça aí no boteco, a gente só precisa ligar para eles. Aplicador do nosso sistema, não necessariamente. Então, a gente, hoje, empresas que fazem edifícios, eu tenho 5 empresas, uma delas é chilena, nós estamos trazendo uma 6ª empresa que é do Panamá, onde no Chile é obrigatório hoje o sistema de isolamento térmico para fachada, e aí estamos trazendo empresas para o Brasil. Então, basicamente, só temos 5 para fazer edifício, e temos outras 14 empresas que fariam residências. Então, são empresas pequenas, que não necessariamente muito bem estruturadas. Para edifícios, temos somente 5 hoje. Muito bem. E uma curiosidade que eu tenho aqui, como está sendo a penetração da tecnologia no mercado em geral? Assim, vocês têm cada dia mais encontrado mais interessados? Como é que é o seu nível de competitividade? Que a gente estava comentando aqui muitas vezes que a eficiência energética acaba que algumas coisas são de fato mais caras e às vezes é difícil você conseguir vender isso. Como é que está sendo essa entrada no mercado? Eu acho que a grande sacada da Trisul nesse caso, quer dizer, não foi nem nossa, né? A Stock, desde que chegou, promove a tecnologia do sistema Stolterm, mas eu acho que a grande sacada da Trisul foi enxergar a DI, a despesa indireta da obra. Quando nós fazemos a fachada com o sistema EIFES, né, que é o nome genérico, o sistema Stolterm,
Nós trabalhamos por fora de maneira um pouco mais rápida, ainda não somos tão rápidos aqui por causa da mão de obra, mas em geral é um pouco mais rápida. Usa-se balancinho elétrico, então eu consigo trabalhar por fora e eles conseguem trabalhar por dentro ao mesmo tempo. Quando eles fazem isso, eles sobrepõem fases do cronograma e conseguem reduzir esse custo do total da obra. E custo total da obra significa redução de custo, né? Então, o nosso sistema, eu brincava, quando comparado a cimento, areia, cal e o pedreiro, ele é mais caro, numericamente. Mas quando eu trago para essa conta caçamba, transporte, impacto dentro da obra, do volume de material transportado e os aspectos de garantia, que construtoras, e o nosso colega da MRV foi embora, mas o passivo deles é de 40 mil unidades por ano, né? Eles vão deixando para trás 40 mil unidades. Em 5 anos eles têm 200 mil apartamentos. É um volume considerável para dar garantia de fachada. E a pergunta é, como é que ele dá com chapisco, cimento e areia? Ele não dá. É ele que está tendo de voltar lá. Nós conseguimos dar desempenho previsível e garantia formal. Então, para a Trisul, aquela taxinha de custo de garantia entrou nessa conta. Então, no final das contas, nós somos praticamente 10 ou 12% mais caros com essa visão holística aí, do que o embolso tradicional, mas entregamos mais desempenho térmico, desempenho operacional na obra e longevidade estética também por empreendimento. Então, eu diria que é viável. O mercado está aceitando melhor, porque agora estamos começando a falar de novos lançamentos, né? É difícil no mercado cuja economia está tentando sobreviver, falar de tecnologia é sempre mais difícil. Mas o mercado começa a voltar a falar de produtividade, falar de longevidade, falar de eficiência energética, então a gente tem recebido bastante atenção, muita gente quer saber como é que faz, como é que fica, quanto fica na minha obra e assim por diante. Então a gente tem percebido crescente demanda ou curiosidade. Bom, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui da Maria Tereza, da Arquimate Projeto de Esquadrias, e ela pergunta para a Lilian se o projetista está sendo contemplado na cadeia de construção para a pegada de carbono, e até complementaria também para a ferramenta de gases, de emissões de gases de efeito estufa e a pegada hídrica também. Se o projetista está envolvido, sim. Na verdade, a gente começa, como eu falei assim, lá da concepção do empreendimento. E o fato das empresas começarem a desenvolver os seus orçamentos de carbono, suas pegadas hídricas, eles vão começar a comparar, igual a gente faz comparação de fachada, igual a gente compara, né? Então, como é que isso a gente vai começar a exigir dos nossos projetistas? Então, norma de desempenho, né? Mais emissões. Então, quais são os sistemas, né? Então, pega uma história, qual a emissão do produto deles, qual a destinação. E aí a gente vai começar a pensar, né? Um pouco grande desde a parte do início. E aí também vai mais um aspecto para os projetistas, né? Considerando a norma de desempenho, vocês vão nos ajudar a gente a definir os produtos e os sistemas. E lá está na listinha, né? Então lá, análise de ciclo de vida, desempenho, tal, toda aquela coisa que vai estar embutido tanto a pegada hídrica como a pegada de carbono. Então vai ter vamos dizer assim, um envolvimento muito grande dos projetistas. A gente espera que vocês nos ensinem, vocês nos chamem a atenção, né? A ponto de falar assim, ó, em vez de usar tal material, tal sistema construtivo, esse daqui é melhor, tal pegada é menor, então vai ter um relacionamento muito grande de vocês com os fornecedores, porque vocês vão ter que ir atrás dessas informações, né? Complementando aí a pergunta sobre o nosso guia, né? A abrangência do guia, mais do que quantitativo, que a gente acha muito bacana é a abrangência dele fora do Brasil, né? Então, o guia de eficiência energética está sendo acessado por países de língua portuguesa, fora do Brasil, mas também Austrália, Alemanha, Índia, a gente tem tido o Reino Unido, Canadá. Então a gente percebe que é engraçado. Existe uma pesquisa mundial sobre eficiência energética e nós estamos lá na fita, né? Oh, bacana. Então acho que isso é muito gratificante para a gente, e o que a gente quer realmente em todos os eventos, em todos os momentos, continuar com a divulgação do guia por ser um instrumento muito bacana para vocês. Mais alguma pergunta? De repente o microfone, não quer fazer mais fácil. É esse que vem para cá. Exato.
tarde, é a Isabela da Midseed. A minha pergunta para a Lilian, pensando assim, como que hoje Minha Casa Minha Vida, né, que tem especificações mínimas, é o faixa 1, né, que tem o maior subsídio do governo. No entanto, esse programa sendo um dos maiores de produção habitacional do país, seria interessante que houvesse também outros tipos de requisitos para as outras faixas, né, que são conhecidas como faixas do mercado. Queria saber da sua visão, da sua experiência, se isso é possível, se isso é interessante, se está sendo conversado, se isso ajudaria ou complicaria. Obrigada. Cadê a Salete? Salete já foi embora. Ela que responde, eu não posso falar nada sobre isso. Oi? Eu acho assim, independente do trabalho, até o Daniel pode me ajudar nessa resposta, porque ele está lá dentro do lado da Salete, mas a gente, quando trata de um tema, então é faixa 1, não, a gente pensa em todo tipo das faixas, dos conjuntos habitacionais, fora o médio e alto padrão. Então, a gente pensa em sustentabilidade como um todo. Quando a gente faz qualquer trabalho, né, a gente procura envolver empresas que estão em todas essas faixas. Então, pegada hídrica, você tem exemplo de todas essas faixas. Emissão, esquadrias, o pessoal de esquadrias está aqui, falar um pouquinho deles também. Um grupo de esquadrias que a gente trabalhou no ano passado na questão da eficiência energética em esquadrias também. Então, a gente tenta trazer um pouquinho a realidade de cada um. Até porque os Sinduscom São Paulo, os maiores associados nossos, na grande faixa, são os pequenos e médios. E são esses que a gente quer atingir, né, quando eu falo traduzir para eles. Se estamos pensando em sustentabilidade para todo tipo de obra, sim. E a gente briga, não, isso dá, esse custo não dá, né? O pessoal de esquadrias, a gente já queria pôr, né, esquadrias eficientes para o Minha Casa Minha Vida como um todo. Estamos lá tentando discutir, brigando de um lado, brigando do outro, no bom sentido, né? Governo, setor de esquadrias, para a gente conseguir viabilizar isso. Então, a gente tem realmente essa preocupação de trabalhar como um todo. De repente eu posso complementar um pouquinho, pedindo perdão a Júlia Spinelli, que é aqui da SNH, que trabalha com a gente. Não quero entrar na alçada que não é minha, mas dentro do projeto EDOS, de cooperação que a gente tem entre a GIZ e a SNH, a gente trata o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida de uma maneira um pouco diferente, porque de fato a própria secretaria tem um pouco mais vamos dizer, de maneiras de influenciar ali dentro por conta de ser uma faixa totalmente subsidiada, né? Então, o que a gente estava falando de aceitação, criar mercado de eficiência energética, encontrar demanda de gente que queira pagar mais para consumir eficiência energética, isso a gente pode encontrar mais facilmente nas faixas de mercado M6, 2 e 3, como a MRV está fazendo, por exemplo, nos prédios que a gente viu. Ele não falou especificamente ali, mas provavelmente ali não é faixa 1, aqueles empreendimentos de fotovoltaico, né? Isso no faixa 1 a gente ainda não tem visto muito. Ao mesmo tempo, a gente, dentro do projeto EDOS, na apresentação do Felipe mais cedo, você deve ter visto alguns parâmetros que a gente já identificou dentro do projeto do que seria um salto de eficiência energética. Então, tem lá transmitância e absortância das paredes, tem lá sombreamento das janelas, arborização, tem algumas medidas que a gente já entendeu que poderiam dar um salto qualitativo no próprio faixa 1. O que a gente tem que fazer agora, uma vez que a gente não tem um mercado que demande isso, né, porque não está à venda, não compra, entender qual seria o custo embutido disso numa chamada de Minha Casa Minha Vida, para saber se o mercado tem condição, primeiro se o poder público tem condição de financiar isso, e depois se a própria indústria de construção e de materiais teria condição também de absorver essas medidas para tornar isso uma realidade. É mais ou menos isso que eu poderia, não sei se tem alguma complementação. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Senhores da mesa, alguma mensagem? Não? Temos mais um. Sou Cleberson, da Trisul SA. Quero retornar a pergunta para o William sobre o assunto. Você falou que tem 5 empresas, né, no mundo. No Brasil não tem nenhuma. Mas existe algum plano da STOR para capacitação de novos profissionais aqui no Brasil? E se há possibilidade, de repente, se não tem, de repente a parceria com o Sinduscom, enfim. E a outra situação que eu queria parabenizar muito, tendo em vista que hoje nós temos a STOR como um bom parceiro na área da sustentabilidade. Fechamos a parceria da logística reversa, isso é muito importante
com os baldes PP, com os sacos de argamassa, ou com tintas estragadas, vencidas, enfim. Eu quero parabenizar, porque desde o momento que eu entrei em contato lá com o Departamento do Meio Ambiente, eles me informaram lá, através do Daniel, até leva meu abraço, por favor, e o Jonas, me informaram que eles não têm o interesse em ver baldes deles jogados por aí ou sacos de argamassa, tá? Então, quero agradecer. Parabéns. Legal. Obrigado. Antecipadamente, estenderia a eles esse elogio. O processo de capacitação, ainda, no nosso caso, ele é muito dirigido. Então, como é uma tecnologia que eu preciso dar garantia e me tornar responsável técnico sobre esse instalador, nós fazemos isso de maneira seletiva. Então, existe sim, pelo menos uma vez por mês, tem um treinamento voltado ao instalador, e aí, nesse caso, é um CNPJ, não é um operário, né? Então tem que ter uma empresa, um supervisor, pelo menos 2 duplas de operários, existe um termo de alinhamento comercial para que eu possa contar com essa empresa de instalação no caso de uma manutenção preventiva, porque afinal de contas, mesmo o carro zero com 5 anos de garantia, precisa trocar o óleo, precisa fazer alinhamento e balanceamento, precisa trocar os pneus. Então, a gente imagina que esse instalador também vai tornar-se o provedor da manutenção preventiva e corretiva. Até fizemos um acordo com a Trisul recentemente, com o pessoal de suprimentos lá, que cada operário que vai instalar o sistema Stolterm, ele tem uma carteira de habilitação fornecida por nós. Essa carteira de habilitação para o operário, nesse caso, ela é gradativa. Então, primeiro é como uma habilitação aqui no Brasil, né? Você sai de lá, 1 ano é meio temporário. Depois é que você vai recebendo liberdade total de trabalhar sozinho. Então, é um processo ainda restrito, nós fazemos isso na nossa própria fábrica, e nos canteiros de obra temos que ter uma supervisão ainda full time, porque a gente precisa evitar erros, né? É um conjunto de camadas e cada uma delas tem que ser bem feita para que a gente não tenha problema. Então, é um processo contínuo e ainda embrionário, bem dirigido, para controlarmos um pouco a tecnologia. Eu não sei se vocês conhecem aqui, mas o drywall tem mais de 25 anos e ainda hoje há pessoas que têm restrição ao uso do drywall. Eu diria que muito em virtude da tropicalização criativa do brasileiro, para sermos educados. Obrigado. Bom, se não haver mais perguntas, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, em nome da Agência Alemã de Cooperação Técnica. Gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes e a presença de todos desde o início. Foi um longo dia. Não tivemos um coffee break pela manhã, então o pessoal resistiu bem aqui até o almoço. A gente tentou organizar uma programação de tal maneira que a gente tivesse um apanhado conceitual e do estado da arte sobre a eficiência energética. E a partir que o evento foi caminhando, a gente queria trazer mais soluções práticas, técnicas, não só de coisas que estão acontecendo agora, com ferramentas e iniciativas do Sinduscom, mas também com soluções da própria iniciativa privada, como a MRV e a Store, aqui duas referências na área aqui no Brasil e, enfim, no mundo, até a Store. Então, para tentar dar um pouquinho esse lado de pergunta e resposta, de problematização e de possíveis soluções. Está claro que a gente aqui no Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, né? A gente sabe disso, mas acho que o caminho já está, as pedras já estão alinhadas para a gente conseguir seguir esse caminho. O projeto EDOS, do qual nós aqui trabalhamos, é um pouco a materialização da vontade de levar a eficiência energética a um novo patamar, né? Que é uma demanda do próprio governo brasileiro, através da Secretaria Nacional de Habitação. Há uma parceria com a Agência de Cooperação Alemã para justamente conseguir dar um salto qualitativo nos programas públicos de habitação social. E a gente sabe, pela história do Minha Casa Minha Vida desde 2009, o potencial que programas públicos têm de fomentar a inovação e fomentar o desenvolvimento da indústria da construção civil. Então, em nome da GIZ, agradeço a todos a presença e até um próximo evento.
queria agradecer em nome do Sinduscom São Paulo, né, do Comitê de Meio Ambiente, a presença de todos. Agradecer a alguns parceiros especiais. Eu acho que a GIZ tem nos apoiado muito em alguns trabalhos, vamos dizer assim, fora os eventos, a gente teve a possibilidade de desenvolver o guia de eficiência energética, o guia da Esquadria Eficiente, o nosso videozinho aí de disseminação de informação. Então, muito obrigado pela GIZ. Agradecer ao Ministério de Minas e Energia, pela Samira, o Lamberts aí vamos dizer assim, na luta pelo Procel e para a gente tornar isso uma prática. Vamos começar uma nova luta, que é a questão da normatização da eficiência energética nas edificações. Isso vai ser muito importante para o setor, porque é bacana a gente dizer, né, tem que fazer eficiência energética, mas se a gente não der algumas regrinhas, as coisas vão sair bem feitas, como o Evandro falou da MRV. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados e fazer com isso. Agradecer o apoio aí dos parceiros, as BEAs, CBCS, né, toda a cadeia das esquadrias está aqui hoje. E convidar vocês, né, para a gente fazer não teve um coffee break, mas tem um coffee end. Aí, quem tiver mais perguntas, a gente pode continuar o bate-papo. Muito obrigado, Felipe, Daniel e vocês todos. Nós só solicitamos a todos os participantes que, por favor, não deixem de responder a pesquisa de satisfação, que será online, será enviada por e-mail a todos vocês. A todos um bom café e uma boa noite. Obrigado.